Da palavra do nosso Deus, e eu peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias em 2 Coríntios, o capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, a partir do versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? O irmão pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, sabe que a cegueira, ela é a ausência de luz nos olhos. Os olhos da pessoa têm algo que tampa a visão, ou então os seus órgãos internos do olho, as córneas, os demais órgãos que eu não me lembro, não conseguem fazer a luz para que venha fazer a imagem, receber a luz e assim transformar aquela luz em imagem no cérebro. Não consegue. Alguns têm uns probleminhas, né? Ver as cores diferentes, são os daltônicos. Tem gente que vê o mundo em preto e branco, vê o mundo meio embaçado. Se eu tirar o meu óculos, eu não consigo ler nada lá fora. Absolutamente nada. Eu não consigo, eu vejo tudo embaçado de longe. Aí tem que ter a correção das lentes dos óculos para que eu consiga enxergar. Mas a cegueira é a ausência de luz. O que faz a pessoa enxergar não é a imagem em si, mas é a luz. Não havendo luz naqueles olhos, aqueles olhos não ser capazes de penetrar a luz, ele não consegue ver, ele não consegue clarificar as coisas. E a palavra do Senhor, como nós acabamos de ler agora, que o inimigo tem cegado a muitos. O inimigo tem feito que muitos não venham crer no Evangelho, porque ele conseguiu cegar essas vidas. E a cegueira, irmãos, a cura da cegueira, para ser mais sincero, eu queria comparar com a santificação. Porque quando nós estamos neste mundo de pecado, a gente está cego. Essa é a verdade, mano. Quando nós estamos nesse mundo de pecado, a gente não enxerga problema em nada. A gente não vê problema em beber, em se embriagar, em se prostituir, em gastar o dinheiro que não presta. A gente não vê problema em prostituição. Nós não vemos problema em nada. Nós estamos cegos. Quando nós estamos neste mundo, nós estamos cegos. E a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, senão ambos caem num buraco. E isso acontece conosco. Nós estamos cegos, não conseguimos enxergar os nossos erros, e muitas vezes nós caímos, e não tem o que fazer. Vamos viver caindo, um abismo chamando um outro abismo, um erro chamando um outro erro. Mas tem o dia ao qual nós conhecemos a Jesus. Tem o dia ao qual nós iremos ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e vamos crer no Evangelho. E a cegueira vai sair. A santificação vai chegar. Só que tem uma coisa interessante. Se os irmãos repararem bem nos milagres de Jesus, a maioria das pessoas que a Bíblia relata que Jesus curou foram cegos e mancos. A maioria. Tem casos famosos de cegos e mancos ao qual Jesus curou. E vamos ler a palavra de Deus para entender como que funciona a santificação na minha, na sua vida e da vida dos demais irmãos. Vamos ler primeiro aqui no livro de Marcos. Aleluia, Deus. O capítulo 8.
Na verdade, irmãos, o capítulo 6. Glória a Deus. Eu marquei. Com certeza que eu marquei. Capítulo 8, a partir do versículo 22. O capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 22. Aqui quando eu marco, tudo cai. Mas 8, capítulo 8, versículo 22. Amém? Diz assim: chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhe as mãos, e perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A santificação, irmãos, muitas vezes ela vem por etapas. E nós temos que ter paciência. Nem todo mundo vai levantar a mão para Jesus e no outro dia vai deixar tudo. Eu ouvi de um presbítero que ele disse que ele não entendia como as pessoas demoravam 5, 10, 15 anos para se libertar de um cigarro, de uma cachaça, porque ele falou que assim que levantou a mão para Jesus, quando ele voltou para casa, ele jogou fora o cigarro, jogou fora as bebidas, e já fazia 40 anos que ele não sabia o que era um gosto de um cigarro, um gosto de uma cachaça, porque na hora Jesus libertou ele. Amém. Mas muitas pessoas em etapas, e temos que ter paciência. Você vê que Jesus impôs a mão sobre aquele rapaz, cuspiu na mão dele, colocou a mão nos olhos, e ele não viu claramente na hora, ele viu ainda como meus olhos, bem embaçado, talvez bem mais do que eu, que ele via tudo bem borrado. Os homens andavam, mas estava tão borrado que pareciam árvores, o que indica que ele não era um cego de nascença. Ele perdeu a visão aos poucos, porque ele sabia o que era um homem, ele sabia o que era uma árvore. Mas teve que ter uma etapa. E muita gente que vem para a casa de Deus, levanta a mão. Nós temos que ter paciência, irmãos. Nem sempre vai se libertar de uma hora para outra. Não é porque levantou a mão, não é porque batizou, não é porque começou a ler a Bíblia que a santificação vai ser automática. Vamos ter que orar de novo. Vamos ter que buscar de novo. Vamos ter que ensinar de novo. Vamos ter que ter paciência. Não adianta chegar e jogar fora. Jesus, quando impôs a mão naquele cego, e aquele cego, ele foi sincero com Jesus. Falou: olha, estou vendo, mas não tão bem. Se Jesus fosse um sujeito ignorante, o que ele não é, porque ele diz que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela ovelha. Aleluia. E ele diz que veio pregar para os pobres, para os oprimidos, para libertar os cativos. Ele teve toda a paciência e falou: vou orar de novo por você. E aí ele viu. Ele não mandou o rapaz embora. Ele falou: vai se converter, você não tem fé, vai embora, vai embora. Você não tem jeito. Para você não tem jeito, você está aqui, você está de brincadeira. Eu curei vários homens, vários cegos, vários paralíticos, ressuscitei mortos, porque nessa época Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, ainda não tinha ressuscitado a Lázaro, e aquele homem tocou e Jesus não curou ele imediatamente. Mas Jesus sabe como nós somos. Sabe que cada um tem a sua individualidade, nem todo mundo é igual, cada um tem o seu processo. Tem coisa que, por exemplo, para mim foi muito fácil. Eu não tenho um problema com bebida, graças a Deus, eu não tenho o menor problema com bebida. Se eu for numa mesa e de repente, de forma inesperada, alguém colocar um montão de cerveja, cachaça na minha frente, aquilo não vai me dar
o menor desejo. Eu não tenho problema com cachaça. Graças a Deus, não tenho problema. E olha que o meu pai tinha problema de alcoolismo, mas não veio para o meu sangue. Esse problema de alcoolismo não veio para o meu sangue. Mas muita gente tem. Tem gente que não pode passar nem na porta de um bar, que já dá vontade de entrar e beber. Teve um irmão que eu conheci que ele falou assim: olha, irmão, eu não compro nem pão em bar. Eu vou no mercado, eu vou numa padaria, mas num bar eu não compro nem pão. Se num barzinho qualquer vende pão, lá eu não entro. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque ele sabe, se entrar lá, ele pode fraquejar e beber. Meu Deus. Cada um tem suas fraquezas. Cada um tem seus pecados. Cada um sabe onde está errando, onde pode errar. Ninguém é perfeito. E Jesus sabe disso. E Jesus sabe que muitas pessoas precisam passar por um processo de santificação. Porque a santificação é um processo. Ela pode ser rápida, ela pode ser demorada, ou ela pode ser dolorosa. Muitas vezes a santificação dói. Muitas vezes é um processo demorado, necessita de muita oração, de muito jejum. Precisa que a igreja tenha paciência. Tem algo na palavra de Deus que agora eu me lembrei, Glória a Deus. que também está em 2 Coríntios. Acredito que é o capítulo 3. Glória a Deus, né? 1 Coríntios. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Que Senhor. Paulo diz assim, que muitos dentro da igreja têm sido idólatras, sodomitas, É verdade. Tem Deus. sido Aleluia, Senhor. avarentos. Mas ele não expulsou ninguém. Ele não pediu para ninguém sair da igreja. Por que ele disse isso? Porque tendes sido santificados. Aleluia, Jesus. Tendes sido justificados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, Deus. Ele sabia que havia pessoas que tinham problemas na igreja. Eu não me lembro qual que é o capítulo do versículo. Ele sabia que havia pessoas que tinham problemas, que tinham pecados sérios. Mas ele falou: mas tendes sido santificados. Então tenha paciência, vocês vão mudar, vocês vão deixar de beber, vocês vão deixar a prostituição, vocês vão deixar a idolatria, porque o Espírito de Deus está agindo em vós. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. No caso dele foi o contrário. Jesus apareceu para ele e no outro dia estava pregando. Depois de 3 dias, na verdade, ele ficou cego por 3 dias. Depois que os olhos dele se abriram, pela oração de Ananias, ele já estava na sinagoga. O pessoal, mas ele não veio aqui matar os crentes? E como ele está pregando a palavra dos crentes? Aleluia. Está ficando doido? Estava. Jesus mudou a vida dele. Glória a Deus. Literalmente Aleluia. caiu do cavalo. Não caiu? Ele estava indo lá para Damasco. Aí estava naquela comitiva, uma luz muito forte, ele caiu do cavalo. Aí quando levantou crente. Aleluia. Você sabe que o símbolo do cavalo é poder, né? Alguém precisa hoje em dia ter cavalo? Seja sincero. Precisa, irmão. Não precisa ter cavalo. Quem precisa ter cavalo hoje em dia? Ninguém precisa ter cavalo. Porque tem trator, tem caminhonete, tem carro. Ninguém precisa de cavalo. Tem moto. Não precisa de cavalo hoje em dia para fazer nada. O cavalo está totalmente dispensado. Agora você já pensou quais são as pessoas aqui em São Paulo que tem cavalo? Quem são? O rico. Onde tem cavalo aqui em São Paulo? É na Hípica Paulista, que fica lá no Itaim, e a Hípica Santa Amaro, que fica ali na Vila Cruzeiro. Bairro de rico. Você vai lá, só tem rico. Por que esses ricos têm vontade de ter cavalo? Quem anda a cavalo no exército? É o soldado, o cabo ou o general? É o general. O general anda a cavalo. O cavalo, ele é o símbolo de poder. Quem está em cima de um cavalo está em cima de tudo. Então quer dizer que ele tem poder. Paulo estava lá em cima. Jesus fez ele cair. Estava lá em cima. Cai daí, Paulo. Você não é poderoso não. Quem tem poder é eu. Glória a Deus. Aleluia. Você acha que tem poder de matar,
poder de prender, você vai ficar cego. Você vai cair do cavalo e caiu do cavalo. Caiu da posição de poder. E quando levantou de lá, levantou crente. Glória a Deus. Levantou homem de Deus. Mas ele sabia que nem todos era assim, que era difícil. Alguns demoram para ser santificados. E essa santificação, irmãos, é feita com o quê? Com a palavra de Deus e com oração. Nenhum crente em Jesus pode desistir de receber o seu galardão no céu. Não importa se está caindo, se está com dificuldade, se está com problema de libertação, ele tem que continuar ouvindo a palavra de Deus, tem que continuar orando, pois a santificação completa virá na vida dele. A luz irá brilhar totalmente na vida dele. E ele vai enxergar tudo claramente. Aleluia, Deus. E nós da igreja temos que ter paciência. Tem que continuar orando pela vida. Talvez você, mas você não tem jeito mais não, está há mais de 10 anos na igreja e não deixou de fumar, não deixou de vira e mexe, alguém pega ele no bar bebendo. Temos que continuar orando. Temos que continuar buscando, porque quem faz milagre é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se a santificação pode ser comparada a uma cegueira, só Deus pode curar a cegueira. Glória a Deus. Na medicina não tem cura para cegueira ainda não. Tem da catarata, que não é bem uma cegueira, é uma membrana que desce no olho, aí tira a membranzinha, aí a pessoa consegue ver. Agora a cegueira, quando lá suas córneas para de irrigar sangue, aí é só Jesus. É um milagre. Um cego conseguir enxergar novamente, é só. E eu digo isso por experiência, irmãos. Temos orado por pessoas que estão perdendo a visão. Infelizmente, está bem difícil, não, está bem complicado. É só Deus mesmo. Amém. E para falar a verdade, eu nunca vi um cego ver, não. Na igreja, não. Nunca vi. Deveria ver, né? A gente tem que orar mais para ver essas coisas na igreja, irmãos. Tá? Tem alguma coisa errada. E o erro está com a gente. Não é com Jesus. Jesus quer curar. Jesus quer santificar. Jesus quer salvar as almas. Mas há um problema em nós. Não sei qual é. Eu estou orando a Deus, quero saber o que está acontecendo. Porque as almas não têm... Eu não vou ficar prometendo para a pessoa ficar rica. Não adianta. Eu vou prometer a pessoa ficar rica. Eu estou reparando assim que ninguém está pregando mais o evangelho. Acabou. Ninguém fala mal assim. Não, vem para cá que Deus vai restaurar a sua família, vai restaurar a sua vida financeira, vai restaurar a sua doença. E aí, mas não fala de Jesus. Porque quer vender a ideia que a vida dela vai mudar ao ir para a denominação A ou denominação B. Mas ninguém fala assim: o seu problema é que você é um pecador, precisa se arrepender e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque só há um homem que importa que nós devemos ser salvos, e é o nome de Jesus. Aleluia. Ninguém fala mais isso. Ninguém fala mais isso. Deus seja louvado. Só promete, parece político. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas nós, como servos de Deus, nós ainda temos que crer no milagre que Jesus salva. Glória a Deus, aleluia. Pode demorar. Jesus. Muitas vezes pode passar anos, meses. Muitas vezes nós vamos passar até um pouco de vergonha, mas Jesus ainda é poderoso para salvar. Deus, aleluia. Ainda é poderoso para mudar vidas. Aleluia. Se Ele mudou a minha, se Ele mudou a sua, Ele pode mudar qualquer Glória vida. a Deus, aleluia. Não, irmão, eu conheço gente que não tem jeito. Irmãos, não tem jeito para Satanás. Eita Deus, aleluia. Satanás se tornou maligno. Ou seja, a natureza dele é má. É uma natureza que não pode ser revertida. Agora, o ser humano, e é por isso que Satanás odeia a humanidade, o ser humano pode se arrepender. Aleluia, Pai, é verdade. Porque você vê o que aconteceu com Adão e com Eva. Satanás pecou e foi expulso, porque não teve lugar de arrependimento para ele.
Agora, quando Adão e Eva pecaram, eles viram o erro deles e se esconderam. Ou seja, de alguma forma eles se arrependeram. Eles viram a grande besteira que eles fizeram na vida deles e se arrependeram. Eles viram que o Deus era santo demais para os ver naquela condição e se arrependeram. É algo que é impossível para Satanás. Agora o ser humano pode pecar, pode errar, pode falhar miseravelmente, mas no dia que ele levantar os olhos para o céu, ele pode receber o perdão dos seus pecados. Ainda há esperança, mesmo para a raiz seca, mesmo para o tronco seco, vem no cheiro das águas, haverá esperança. Ainda há esperança para quem quer servir a Deus. Vamos ser sinceros, tem gente que a gente acha que não tem jeito. Tem gente que a gente olha assim, olha que lá já está tanto tempo na igreja, já ouviu tanta palavra, recebeu tanta oração, e nada. Louvado seja teu nome, Jesus. Somos igual Sara. Deus foi na casa dela, na tenda dela, ela preparou pão, bolo, carne, leite e manteiga para Deus comer. E quando Deus falou: ao passar o tempo dessa vida, Sara dará luz a um filho, ela riu, ela não acreditou. Mas, como assim? Eu já estou velho, meu senhor também já está velho. A Bíblia diz que ela tinha cessado o costume das mulheres, ela tinha deixado de ter as suas regras menstruais. Foi impossível. Aí Deus falou assim: por que Sara riu? Há alguma coisa impossível para Deus? Aleluia, Deus. Talvez é difícil para nós, irmãos, ver pessoas. Eu vou ser sincero, eu teve uma época que aqui na igreja tinha algumas pessoas, mas me irritava como que as pessoas não eram libertas. A gente pregava a palavra, pregava, mas não se libertava de jeito nenhum. A gente orava e não se libertava. Até hoje não se libertou, hein? Até hoje não se libertou. Só que eu não posso deixar de orar. É porque sou da igreja, tenho outra denominação. Não posso deixar de orar, porque Jesus é poderoso para libertar. Jesus é poderoso para salvar. Aleluia. Pode demorar um pouco, mas quem vai fazer a obra é Deus. Não é o homem que faz a obra, não são as belas palavras, não é a igreja, não é os meus joelhos. Quem faz a obra é Jesus. Aleluia. Eu falo, eu oro, mas quem vai fazer o milagre é Jesus. Aleluia, Deus, tu és fiel. Há pessoas que é diferente, que é imediato. Vamos ler aqui em Marcos capítulo 10, versículo 46, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse ao que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando-lhe, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. É imediato. Cada um é cada um. Amém. Bartimeu ouviu falar de Jesus, foi pedir o milagre dele e recebeu na hora o milagre. Aleluia. Recebeu na hora a visão, recebeu na hora a luz. Algumas pessoas serão assim. Algumas pessoas nós iremos pregar a palavra de Deus e num só momento irá se santificar. Num momento só. Mas é a minoria, irmãos.
é uma grande minoria. Uns pastores até me falavam assim, que mais experientes, que não gostavam de... Não é que eles não gostavam, eles tinham um pé atrás quando eles pediam para alguém aceitar Jesus, nunca foi numa igreja e na hora se convertia. Porque, segundo a experiência deles, com o tempo eles se desviavam. Eles viam pessoas que iam para a igreja 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano, para depois levantar as mãos e aceitar Jesus. Porque já sabia exatamente o que queria, do que alguém, às vezes na emoção, ouviu alguma palavra, ouviu um hino, e se confundiu um pouquinho e acabou levantando a mão, uma decisão, mas não entendeu muito bem o evangelho. Ele só que não tinha um pé atrás desse tipo de gente. Mas existe pessoas, ao ouvir uma vez sobre Jesus, Jesus já transforma na hora. Glória a Deus. Aleluia. Existe. É muito difícil, eu sei que é difícil, não é algo que nossas experiências têm contemplado, mas acontece. E também não podemos ser incrédulos para com isso. E por isso acontecer, é que devemos sempre pregar a palavra de Deus. Porque em um momento, uma só palavra, uma alma pode se converter. Aleluia a Deus. Uma única palavra que você lançar sobre o evangelho de Jesus, sobre uma vida, naquele momento, aquela vida vai ser transformada. Vai ser igual o cego Bartimeu. Estava anos e anos mendigando, porque ele não tinha luz, era cego. Mas no dia que Jesus lhe trouxe a luz, ele, antes disso, já tinha lançado a sua capa. É interessante, né? Eu não sei se é verdade, eu procurei isso aí, eu nunca achei. O pessoal fala que aquela capa queria dizer que ele tinha autorização do rei para pedir mendicância. Acho que isso é mentira, deixa pra lá. É falar uma coisa aqui, é mentira. Isso aí não está na Bíblia, não está em lugar nenhum. Isso é coisa que o povo inventa. Mas é assim, ele estava tão apressado, ele sabia que seria curado. Ele sabia que ia receber a cura. E foi correndo até Jesus, ele foi decidido até Jesus e recebeu a cura na hora. E há muitos casos assim. Há muitos casos que as pessoas são decididas naquele dia a aceitar Jesus e Jesus muda tudo, num só momento. Amém. É poucos, mas existe. Também há outro tipo de caso. Vamos ler aqui em João capítulo 9, a partir do versículo 6. Diz assim: tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este que estava assentado e mendigavam? E diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Aleluia. Aleluia, Deus. Existe alguns casos, irmãos, Louvado seja Deus. Aleluia. que a pessoa só consegue ter a santificação depois que ele faz uma prova com Deus. É difícil, eu acho que é um caso extremo. Grande Deus. Mas muita gente serve a Jesus de todo o coração depois que ele faz uma prova com Deus. Depois que o Senhor pede algo para ele, ele cumpre e Deus faz a obra. E aí sim ele consegue servir a Deus. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Jesus colocou, untou, fez uma lama com saliva nos olhos dele e pediu para ele fazer algo. Pediu. E quando ele obedeceu à voz de Jesus, Grande Deus. ele começou a ver. Tem muita gente que Deus faz isso. Às vezes a pessoa está rebelde, a pessoa não quer saber de Jesus, não quer saber de ter uma vida de santidade, de santificação. Aí Jesus pede uma prova: faça isso, se eu não vou fazer um milagre. Aí o sujeito vai, faz aquela prova.
Jesus faz o milagre e aí sim ele serve a Jesus. São casos extremos. E são casos até que eu só recomendo, se isso acontecer, se ouvir a própria voz de Deus. Porque não é certo. O correto é ouvir a mensagem do Evangelho e se arrepender. Mas tem gente que faz prova. Tem gente que faz prova com Deus. Fala, olha, se o Senhor me fizer tal coisa, aí eu te sirvo. Aí quando Deus faz aquilo, vira crente. Muitos que fazem isso geralmente são quando tem enfermidade. Quando tem uma enfermidade muito séria, fala, se Deus é Deus e Ele me curar, eu vou servi-lo. Aí serve. E serve de todo o coração, porque viu que Deus fez algo muito grande na vida dele. Existem esses casos também. Glória a Deus. São mais raros ainda, mas existem. Você pode ver muitos testemunhos de pessoas que fizeram isso. E cabe a nós o quê? Receber a todos. Verdade, Pai. Todos aqueles que querem se santificar, que querem servir a Deus, são bem-vindos na casa do Senhor. São bem-vindos na família de Deus. Pode ser imediato, pode ser pelo motivo errado que aceitou Jesus, mas depois Deus fez a obra. Pode ser aos pouquinhos, mas todos são convidados a receberem a santificação da parte do Espírito Santo. E Ele é bom. Pode demorar mais para uns, ser rápido para outros, mas Ele é bom, Ele vai fazer a obra. Ele vai fazer o milagre. Não canse de orar, não cesse de pregar a palavra, pois haverá fruto da parte de Deus. Aquele que semeia a boa semente, andando e chorando, voltará trazendo sobre si os seus molhos. Glória a Deus, eu creio, Deus. É que a gente não mora na roça, mas seria assim. Imagine um semeador Deus, teu nome seja louvado. que além de semear a sua semente, ele rega com choro a sua semente. Oh, Senhor. Aí com o tempo, aquela semente vai crescer, ele vai cortar aqueles ramos, aquele fruto, vai enrolar e vai trazer os seus molhos, vai trazer os seus fardos, os fardos dos seus frutos que ele fez chorando. Agora, uma planta, ela não nasce de um dia para o outro, mas o choro é o que fez aquela planta crescer. A sua oração tem poder para que Deus venha fazer a obra e venha dar a santificação para muitos que estão perdidos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.